conta como é que é ser neta do nosso futuro presidente. Antes da gente chegar aqui, eu tava até conversando com o meu assessor. Ele falou, qual você acha a pergunta, né, que vai bater? Eu falei, como é ser neta do Lula? Ele falou, não, acho que não vai rolar. Eu falei, cara, todo mundo pergunta. Todo mundo pergunta, É com impossível. Porque acho que deve ter, né, o tamanho da admiração e da alegria. Também deve ter do medo, das coisas que você já passou ao longo da sua vida. Sim. Enfim, conta tudo. Mas é muito louco, assim, porque é uma resposta que eu dou pra todo mundo, que é normal, porque… Eu nasci assim, eu vivi assim. Eu recebi assim na internet. Ela ia falar comigo um negócio de amamentação. Eu falei, estranho esse sobrenome, será que é assim mesmo? Aí eu falei, caralho. Estranho, esse sobrenome aí é muito foi bom. maravilhoso. Que eu falei assim, é isso, a neta do Lula amamenta. Show. Um ser humano só que normal. Só que não. Fala, Bia. normal, porque na verdade eu falo pra todo mundo que eu não sou neta do Lula, eu sou neta do Luiz. Sim. Né? Assim, eu vejo meu avô como meu avô. Assim, é óbvio que em lugares diferentes ele é o Lula, o presidente, então vou, ok, mas eu sei que eu tô aqui e ele tá lá. Que já é uma Você outra. é filha da Lurian, primeira, filha mais velha isso, dele. Primeira filha dele. E eu dei o título de avô pra ele, que eu também sou a Sim. primeira neta. Sim. E a Ana Lu, a primeira bisneta, então a gente tá seguindo aí uma linha boa. Eu nasci já, ele já tava na política. Sim. Então eu não conheço meu avô sem ser o político. Já, assim, com 7 anos, ele se tornou presidente. Isso tem 20 anos. Então hoje, tudo que eu tô passando hoje é o que eu passei há 20 anos atrás. E é muito doido, porque aí eu tenho noção do que a Ana Lua pensa. Que a Ana Lu tá com 5, mas nessa geração já um pouco mais Sim. avançada. Então eles já entendem um pouco mais de tudo. E aí eu paro e penso que, tipo, há 20 anos atrás eu tava com uma bandeirinha de plástico na rua, balançando, assim, por favor, gente, e aí, vamos lá. Mas nem tinha dimensão do que era, assim, ser neta de um presidente, ou do que é o presidente, ou do que ele vai fazer pelo país, ou de tudo de bom que ele poderia fazer e das consequências que viriam, obviamente. Eu lembro que no ano que ele foi em 2002… a primeira vez que eu participei, assim, efetivamente, né, ali, trabalhandinho, teve uma eleição na escola. Foi a primeira vez que teve uma eleição na escola, que eu estudava. E aí até minha mãe chegou a indagar, tipo, por quê e tal, mas não teve uma resposta. Mas era óbvio, porque a gente morava em Santa Catarina na Isso, época. eu ia te perguntar. Eu nasci em São Paulo. Ah. Eu nasci em São Caetano do Sul, no ABC Paulista. Uhum. Mas com 5 anos a gente se mudou pra Blumenau. Que minha mãe resolveu… resolveu não, eu acho, né? Ela arrumou um trabalho lá. E aí a gente teve que se mudar e tal. Primeiramente, fomos eu e ela. Meu pai ficou em São Bernardo ainda. Moramos lá, eu e ela. Depois meu pai foi. A minha mãe conseguiu emprego com meu pai com o padrinho do meu irmão hoje. Que é o Décio Lima, que ele disputou governo em Santa Catarina. Esse ano. Infelizmente não ganhou, mas foi para segundo turno e arrasou. Porque Santa Catarina… é um estado… Sabemos. Acabamos, tivemos uma entrevista agora. complicado, né? Assim, minhas melhores amigas talvez morem lá hoje, mas assim, é muito complicado de eu voltar pra lá. Amo minhas amigas de paixão, mas assim, é muito complicado as pessoas e como elas te olham, como elas te julgam e tudo mais. Enfim, aí meu pai foi pra lá, acabamos que ficamos lá. Depois de 2 anos em Blumenau, fomos pra Floripa e vivi, tipo… até, sei lá, 16, 17 anos em Floripa. Aí voltamos pra São Paulo. Meu pai já tinha se separado aí. Voltamos pra São Paulo. E aí foi onde eu comecei mais ativamente a entender a política. Que aí minha mãe começou a trabalhar com o Gabriel Chalita. E aí eu já era maior, já tava no ensino médio e tudo mais. Então comecei a entender o que era política, como funcionava e tal. E, né… ok, foi me entendendo enquanto uma pessoa da família do então ex-presidente. E tava ali, tranquila. Depois daí, minha mãe resolveu vir pra Maricá. Eu até então continuei em São Paulo. Mas aí depois… Mas por que ela veio pra Maricá? Porque aí ela conheceu Maricá. E aí ela conheceu até então o ex-prefeito de Maricá. E aí… começou a trabalhar com ele, começou a pensar em projetos para a cidade, junto, tudo mais. Minha mãe é jornalista, eles têm uma revista lá, ela começou a trabalhar na revista, enfim. E aí,
acabou que depois de um tempo eu vim pra Maricá, mas eu vim só pra fazer a campanha da Dilma, trabalhar. E aí eu conheci Felipe, meu marido. Ele é de Maricá. Ele é do Rio, mas ele tava morando em Maricá. E aí eu conheci ele. E aí, tipo assim, eu não tenho muita paciência pra homem muito héterozão, assim, né? E ela falou assim, eu conheci o Felipe. Sim, e aí, tipo, eu já cheguei, já falei, pô, já vi que ele que ia meio que me coordenar. Eu falei, cara, eu já vou chegar então de banca, foda-se, né? Falei, olha só. Já vou assustar logo. Meu horário é de 1 às 5, então tá. 5 horas alguém vem aqui, pega a mesa, porque senão eu vou deixar tudo e vou embora. E porque é na minha responsabilidade. Ele trabalhava com você? Ele era coordenador de grupos, assim, da campanha. Tá. E ele acabou me coordenando. Só que eu falei, cara, não vou deixar ele também, né, achar que comigo ele pode tudo. Não. E aí, beleza. Aí teve um evento, um dos últimos eventos que teve, ele pediu meu telefone. E aí a gente começou a trocar a mensagem e tal, aí ficamos. Aí ficamos. Aí a minha mãe falou, e aí, agora? Acabou a campanha, você vai fazer o que da sua vida? Vai voltar pra São Paulo, vai ficar aqui. Tudo que minha mãe queria que eu ficasse aqui, né? Aí eu falei, vou ficar, né? Tipo, não queria que ele me coordenasse, nada como amor. Mas assim, eu acho que eu tô um pouco coordenada. Nessa vibe. E aí, ela foi comigo pra São Paulo. Aí a gente arrumou minhas coisas, tudo e tal. E viemos… Nisso você tinha quantos anos? Tinha 18, tipo, eu tava… Terminando a escola. Já tinha terminado, porque eu repeti um ano. Eu não sou uma CDF, não sou exemplo. Sou meio rebelde. E aí… Enfim, aí vim pra… Primeiramente, a gente tava morando em Niterói, na região oceânica. E aí, depois, eu e o Felipe, a gente ficava nessa. Porque como tem uma estradinha ali, aí ficava tipo um pouquinho aqui, um pouquinho lá. Um pouquinho aqui, um pouquinho lá. Aí a gente foi se juntando. Quando a gente viu, já tava junto. Aí… Com isso, aí fomos ficamos, estamos aqui até hoje. Tá te coordenando até hoje, com aliança na mão. Não, na verdade… aliança na sua mão, amiga, ele te prendeu. Na verdade, eu coloquei a minha mesma. Eu falei, entendi. Não, eu vou colocar. E aí, você resolveu fazer gestão pública. Você sempre falou… Você nem pensou se você queria trabalhar com política? Foi uma coisa tão natural? Ou, não quero muito ser política, mudar o mundo? Eu nasci nesse meio, então, assim, é muito difícil, tipo, vou fugir disso. Meus tios, na maioria, fugiram. Mas acaba que quando a gente entende… Tem pavor! Meus tios fugiram. Mas quando a gente entende que, na verdade, a política é o que a gente come… É tudo. A gente vê que, tipo, não tem como a gente fugir da política. Né? Você pode… Né, tem algumas possibilidades dentro daquilo, mas tudo, absolutamente tudo é político. Tanto que quando eu vim pra morar no Rio… Em Niterói, na verdade, eu comecei fazendo psicologia. Que eu falei, não vou entrar nessa doideira. É um mundo muito louco. Não tenho saúde mental pra isso, tal. Não vou. Mas quando eu vi, eu já tava. E aí, eu lembro que na época eu ia me juntar ao JS. Que em Maricá tava muito forte, tava crescendo. O JS é a juventude do PCdoB. E aí, só que eles não se… Lá em Maricá. No Brasil é o JS. Sim. Só que aí fundou-se ao JS de Maricá. E eu falei, poxa, maneiro, legal, vamos lá, Felipe, vamos que a gente vai conseguir militar mais com os jovens. E vamos Vocês não eram filiados ao PT? Não, eu já era filiada ao PT. Só que a JS, ela não é diretamente ligada ao PCdoB. Assim, não tem ali um PCdoB, mas todo mundo que é da JS normalmente tá no PCdoB. E aí, eu liguei pro meu avô, porque normalmente quando esse negócio de política, eu sempre já peço, não pedindo uma autorização, mas já um aviso pedindo uma autorizaçãozinha. E aí eu falei, olha, vou então, eu e o Felipe, a gente tá pensando, acho que eu vou entrar pra JS. Mas por que pra JS? Por que você não já fica na JPT e tal? Porque não tem JPT em Maricá. Ué, mas na minha época também não tinha o PT. E eu fundei o PT. Aí, quando ele me falou isso, eu falei, Felipe, como argumentar agora? Agora não, fudeu. O que eu vou falar? E aí, então, a gente conversou com o presidente do PT na época. E aí, eu virei secretária de juventude do PT. Nessa época, a prefeitura PT Maricá, né? Sim, PT Maricá. E aí, ficamos lá 2 anos. E aí, só que nesses 2 anos, acabou que eu engravidei.
Assim. Fundou JPT e engravidou. E aí, Deu tipo… PT mesmo. Deu PT. Tava realizando coisas demais. A jovem petista. E foi muito doido, porque a gente tava fazendo… A gente agitava o PT mesmo, movimentava. A gente conseguiu trazer alguns jovens e tal. E é muito importante essa renovação na política, né? Sim, na verdade, eu luto muito por isso hoje. Muito, porque, muito. Assim, eu tava falando isso aqui a gente hoje recebeu a Caroline Sardá, que é uma mulher incrível também, que é filiada ao PSOL, que foi candidata e tal, e que é também, né, sulista, um lugar absolutamente conservador. E como é importante essa coisa da renovação da juventude, né, botar jovens na política. Porque você vai, são ambientes velhos, brancos. Sim. Chatos. Sim. Mesmo quando é a papo. esquerda, mesmo quando é o lugar, né, ideologicamente é o lugar que a gente se encontra, que a gente tem afinidade. Mas caraca, que gente velha, chata. Sim. Então é muito importante. E aí a gente começou a fazer, tipo, sei lá, festa junina. Pra começar a agregar a galera mesmo, porque a gente sabe que jovem não quer só discutir sobre o preço do arroz. Vamos começar com umas pautas mais interessantes, vamos fazer uma festinha aqui, uma discussão sobre política aqui, uma conversa só de mulheres aqui, de meninas mulheres, né? Porque aí tava começando a entrar sobre o assunto de abuso, assim, de determinar de fato o que era o abuso. Porque antigamente abuso era só quando era estupro. E hoje a gente sabe que não, que vai muito além disso. Tenta direito, garota.